Apenas o versículo 8 mesmo. Encontraram? Amém? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu quero parabenizar a missionária Nathalie, com o pastor Paulo e os demais membros da nossa equipe, nosso ministério de missões. Sempre eu digo que missões está no coração de Deus e também deve estar em nosso coração. O primeiro missionário foi Deus, está lá em São João 14, né? Que Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então, Deus foi o primeiro que doou alguém para nos evangelizar e morrer por nós. O trabalho de missão é ainda gatinha, porque nós temos um ministério que agora fez 22 anos, esse ministério jovem, se comparar com os ministérios assembleianos mais antigos, e a missionária Nathalie não fez um ano ainda que está na frente desse trabalho, e nós já temos observado crescimento nesta área, não que os demais não fizeram, é que cada um faz um passo e até que Jesus venha, né? Ninguém é completo e acabado. Todo dia tem algo a fazer. Mas, amados, o trabalho de missão, para mim, é um trabalho de conscientização. Porque a primeira coisa que a gente aceita Jesus é saber que Jesus, o ide por todo mundo, que Jesus veio para nos enviar. Ele fala que nos envia até como cordeiros no meio de lobos. Jesus fala que nos envia para ganhar almas. Então, não é necessário dizer, irmãos, olha, não é uma novidade pregar, ou falar, ou ensinar, que nós temos que evangelizar, porque todos já sabem, é conscientização. Porque às vezes nós sabemos, mas quantas coisas a gente sabe e não faz uso dessas coisas. E a missão, trabalho de missão, para mim, irmãos, é um dos mais importantes da igreja. Nós temos trabalho geral e local com o círculo de oração, trabalho geral e local com a mocidade, crianças, adolescentes, e parabéns por ter, fico feliz por ter. Mas missões, ela é a estrutura dorsal da igreja. Por quê? Que razão teríamos Jesus de vir morrer se não fosse para salvar? Ele veio para salvar. Então, a essência do evangelho é duas coisas básicas. Primeiro, esperar Jesus vir. Nós somos crentes para esperar o arrebatamento. E não podemos ser egoístas. Então, a segunda coisa, não é só para nós. Temos que ir às pessoas e dizer que Jesus vem. Como fez a samaritana, quando ela conhece Jesus, ela vai falar de Jesus a pessoas. E nós, missões é isso, é nós conscientizarmos do trabalho da igreja. Então, às vezes, nós estamos bastante preocupados com outros trabalhos mas esquecemos do principal, que é ganhar almas. Às vezes, irmãos, eu lembro, a gente assim não quer ser saudosista, não, mas nos grandes congressos, os pioneiros, posso citar algum, Napoleão Falcão, Gilmar, De Caso Takayama e outros mais, saía nos Mensageiros da Paz, olha, 100 almas aceitaram Jesus, 250 pessoas aceitaram Jesus, 200 foram batizados com o Espírito Santo. Hoje, nós não preocupamos muito se alguém aceita Jesus ou não. Para nós, às vezes, irmão, nós estamos muito preocupados com as bênçãos materiais, que é claro, é importante. Nosso Deus é rico em nos abençoar. Não somos contra a prosperidade de irmãos. Pelo contrário, a Bíblia fala, te abençoou nessa vida, 100% e a vida eterna. Mas ela não pode basear só nas bênçãos materiais. Então, o melhor culto é quando tem almas que aceitam Jesus. Quando vida se rende a Jesus, a festa no céu. Então, nós, como igreja, nós temos que sair. Às vezes, nós invertemos o papel. Jesus disse, ide. Mas nas nossas orações, já orou assim, ou já viu alguém orar do teu lado? Jesus, manda vidas para vir ouvir a tua palavra. Ou seja, nós estamos enviando Jesus, Ele nos envia, mas nós estamos delegando a Ele. Jesus, traz pessoas. Quem tem que trazer? Nós.
Mas Jesus convence, eu trago e Jesus convence. Mas às vezes é no contrário, a gente não vai, Jesus traz pessoas, Jesus manda pessoa. Jesus só vai mandar quando eu fizer a minha parte, a nossa parte. Então missões, irmãos, está no coração de Deus. E missões, é claro que o pregador deixa isso para os pregadores, mas missões têm várias formas de fazer missões. Mas às vezes nós usamos a forma, irmão, contribuir, orar, é muito importante. Mas o ir é mais difícil. Talvez eu dar R$10, R$20, R$50 é mais fácil, mas o ir é muito importante. Nós lemos aqui Isaías, quando Deus envia ele, claro, ali é a casa de Israel mesmo, aos judeus mesmo, mas ele passa um processo, ele vê a glória de Deus, e Deus pergunta numa visão a ele, a quem enviarei? Ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me. Fala-se disponibilidade, está disposto a ir pelo reino. Esses dias eu preguei aqui na terça-feira sobre Jonas, o primeiro missionário aí aos gentios, Jonas, no Velho Testamento. E você viu na nossa pregação que ele tinha mais amor ao nome dele, ao ego dele, se Deus não destruir. Como fica a minha palavra, do que mais de 120 mil pessoas que precisavam ouvir Deus. Então, missões, irmão, nós temos que amar missões. A igreja que ama a missão é uma igreja que ela cresce, é uma igreja abençoada. A igreja que ama missões é uma igreja que se expande. Se nós não amarmos as missões, a igreja fica uma igreja raquítica. Então, a igreja, pode ter certeza, a igreja missionária é uma igreja abençoada. Esses dias já estamos inaugurando oficialmente nossa primeira igreja fora do Brasil. Foi alugado o salão, está em preparação em Portugal. Mas às vezes, irmãos, as missões, nós temos isso em nosso coração, desde o começo de crente, que ser missionário é ir para terras distantes. Mas Jesus fala que tem que começar onde mesmo? Em casa, em Samaria, para depois ir nos confins da terra, né? Conta um amigo da gente que ele foi visitar um prédio que tinha um irmão que dizia assim, olha, Deus tem um chamado comigo, mas é para o Japão. Deus tem um chamado comigo, mas é para o Japão. Deus já falou que é o Japão. A irmã foi visitar ele, ele morava numa colônia de japoneses, e o prédio era todos japoneses. Aí o pastor bateu no ombro dele, irmão, que bom, só japonês, já evangelizou eles? Mas essa raça ruim não quer Jesus, não. Como é que ele quer ir para o Japão, então? Entendeu? Então, amados, a missão tem que começar em casa. Nossa missão é nosso vizinho, nossa vizinha, depois o bairro, depois a gente sai. Então, missão está no coração de Deus, mas nós temos que, eu não gosto muito dessa palavra, algumas pessoas gostam, ser apaixonado por missão. Eu não gosto muito da palavra paixão, porque paixão passa. O poeta fala que é um fogo que arde sem queimar. Então, paixão vai embora. Eu creio que amor, nós temos que ter amor por evangelismo. Amor por almas, amor por vidas. Se nós não tivermos esse amor por vidas, nós negligenciamos o evangelho. E não é, irmãos, uma missão pastoral só. É uma missão de toda a igreja. Então, que nesta tarde é um despertamento para nós entendermos o que é missão, como é fazer missão, e começar nós mesmos, nosso ministério, nossa casa, começar com missões. Então, eu quero dizer, eu fico feliz, missionária Nathalie, eu fico feliz por vocês promover esse primeiro trabalho, pastor Joel, pastor Paulo, Gideão e os demais, e que não fique só nesse, que nós possamos então conscientizar que Deus nos chamou para ganhar almas. O hino 16, posso tendo as mãos vazias. Às vezes a gente pode fazer uma pergunta, não vou nem falar 2023, que ainda não estamos no meio do ano ainda, quase, mas não. Mas se eu perguntar, quem ganhou uma alma em 2022? Talvez poucas
mãos se levantam. Se eu falar em 2021 e 2020, se eu falar nos últimos 5 anos, quem ganhou uma alma e levou até o batismo? Talvez nem muitas mãos, algumas vão levantar, é claro, mas nós precisamos, irmãos, engajar nisso, nós precisamos estar juntos para que essa obra de Deus venha crescer. Não é a igreja, é o reino. Não é evangelizar para a igreja, é evangelizar para o reino. Claro que nós vamos cuidar daquilo que Deus colocou em nossa mão, como diz, né? Não podemos cuidar da roça do outro, se Deus deu uma roça para nós cuidarmos. Mas estamos evangelizando para o reino e não para a igreja. Se você evangelizou, tem alguém lá, uma igreja mais próxima, vai congregar lá, vai servir a Deus, é visão de reino e não de igreja. Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde. Nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Jennifer, depois a missionária Nathalie está com a liberdade para conduzir. Enquanto a Jennifer chega, vamos ficar de pé, quero convidar aqui nosso